seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nesse momento, quando nós cantamos, queremos aspergir os ramos de vocês. És vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. És água viva, és água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Dos discípulos subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começaram a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, uma reflexão antes de nós sairmos. Era costume na igreja sempre se fazer um sermão antes de dar início à procissão. E creio que seja importante, de fato, manter este costume, pelo fato de nós compreendermos o sentido daquilo que iremos celebrar e para entrarmos realmente no mistério. E várias vezes li algumas homilias de alguns padres, de alguns grandes pregadores da igreja, que faziam acerca do jumentinho, um sermão sobre o jumentinho. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: você é um jumentinho? Pode responder, claro que não, né? Não, nós não somos um jumentinho. Mas não é porque nós não somos um jumentinho que nós não podemos aprender com o jumentinho no Evangelho. Hoje nós celebramos então o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E assim damos início à Semana Santa. Um fato curioso do Evangelho, um fato profundo, que passa despercebido por muitos, é que para a entrada em Jerusalém o Senhor escolheu um jumentinho. E com esse jumentinho, diante de uma primeira vista, diante de um primeiro momento, nós podemos perceber que é uma coisa simples, sem muita importância, mas o jumentinho pode nos trazer uma grande lição espiritual. Padre, o que o jumentinho pode nos ensinar? Primeiro, o jumentinho pode nos ensinar que para vivermos a Semana Santa e sermos bons cristãos, é preciso trilharmos o caminho da humildade e da simplicidade. Era costume que os grandes reis da época, para mostrar sua imponente presença,
chegassem nos locais, nos lugares, sempre num cavalo. E geralmente o cavalo não era um cavalo simples, era um cavalo que de fato tinha presença. Então isso fazia os reis, fazia os generais. Mas o interessante é que Jesus escolheu um animal que não chama atenção, um animal que não tinha valor, um animal que apenas cumpre a sua missão. E poderíamos nos perguntar, e nós? E nós? Então o jumentinho nesse primeiro momento nos ensina que precisamos ser simples e servidores. Precisamos ser apenas instrumentos de Deus. Na nossa própria vida, no nosso matrimônio, na nossa família, nos ambientes onde eu me encontro. Sejamos instrumentos de Deus. Ser humilde é justamente isso. Carregar Jesus Cristo conosco, deixando Ele aparecer em nossa vida. Esse é o primeiro ensinamento que o jumentinho nos ensina. Esta é a primeira lição espiritual que o jumentinho nos apresenta. Deixarmos em nossa vida transparecer Cristo. Quantas vezes deixamos transparecer o nosso ódio, o nosso egoísmo, a nossa raiva, o nosso eu, mas não deixamos Deus transparecer em nós. Segundo ensinamento, a disponibilidade para servir o Senhor. O jumentinho, como nos conta o Evangelho, estava amarrado, mas o Senhor manda soltá-lo porque precisava dele. Aquele jumentinho foi libertado para cumprir a sua missão. Quantos de nós talvez estejamos amarrados pelos nossos medos, vícios, vaidades, ocupações? Por isso diga ao Senhor hoje: Senhor, o que é preciso, o que eu preciso libertar dentro de mim? Quais são as amarras que me prendem? Porque nós temos, não temos? Temos muitas amarras, temos muitos vícios. Muitas das vezes colocamos muitas correntes em nós pelas nossas más escolhas. Por isso, fazer esta pergunta durante a procissão: Senhor, do que eu preciso me libertar? Do que é preciso me libertar? Do que é preciso me desamarrar para cumprir a minha missão? Deixe com que o Senhor te desamarre. Terceiro ensinamento: levar Jesus sem querer ser o centro. Durante a entrada triunfal, todos olhavam para Jesus e o aclamavam. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Hosana ao filho de Davi. Mas o interessante é que todo mundo olhava para o Senhor, ninguém olhava para o jumentinho. Mas o jumentinho estava lá, carregando o Rei dos Reis, cumprindo sua missão com fidelidade. Este é um grande exercício, um exercício de fato importante que nós precisamos praticar em nossa vida. Porque um dos momentos que nós quebramos a nossa fidelidade é quando nós queremos que através da busca do Senhor os nossos atos apareçam. O que nós fazemos apareça. O jumentinho não exigiu aplausos, porque ele sabia que ele carregava o rei. E nós? Muitas vezes queremos que o mundo nos olhe, mas não nos preocupamos com que Jesus nos olhe. Queremos olhar para o mundo, mas muitas vezes não nos preocupamos em olhar para o Senhor. Nosso papel é carregar Jesus e deixar Ele ser o centro de nossa vida. Quarto ensinamento: o jumentinho nos ensina a sermos pequenos, mas úteis nas grandes coisas. Aos olhos do mundo, repito, o jumentinho era insignificante, mas foi escolhido para o momento grandioso da salvação. Deus, isso para nós entendermos um trecho da palavra de Deus, Deus não escolhe os grandes e poderosos aos olhos humanos, mas Deus escolhe os pequenos, os disponíveis. Deus escolhe os humildes. Muitas vezes podemos nos sentir pequenos. Pode ser que você se sinta pequeno, desvalorizado. Pode ser que você olhe para a sua vida e não veja lá grandes coisas, mas aos olhos de Deus, Deus vê muitas coisas. Então não se desvalorize. Não deixe de olhar com carinho para você, porque diante de Deus você é único. Mas deixe diante deste caminho o Senhor te mostrar qual é o seu dom, qual é o seu carisma, como você pode servir,
Qual é a maneira que como você pode se colocar diante deste grande mistério? Deixe Deus usar você como usou aquele jumentinho. Não basta apenas você se colocar à disposição. Muitos de nós nos colocamos à disposição. Mas não adianta se colocar à disposição se o coração não estiver aberto. Porque daí eu vou fazer as minhas vontades e não as vontades do Senhor. É preciso se colocar disponível, mas com o coração aberto. Por isso nós podemos tirar uma conclusão. Possamos ser como jumentinho, humildes, para que Cristo apareça em nós. Disponíveis para que o Senhor nos use. Fiéis, mesmo sem aplausos, e simples, mas com um coração grande para Deus. Que possamos viver esta Semana Santa como jumentinho, que carregou Jesus até Jerusalém, e que sabia qual era a sua missão. Que nós possamos carregar Jesus em nosso coração, e de maneira silenciosa como jumentinho. Eu não sou o centro, mas eu sou aquele que carrega o centro. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Então, à frente, como vocês podem ver, já tem uma procissão formada. Eu vou lá à frente, atrás da cruz. A procissão vem atrás do padre e vocês vão logo atrás da procissão. Amados irmãos e irmãs, sigamos em paz. Em nome de Cristo. Amém. Com ramos de palmeira, correrão ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. Que possamos dar espaço para o carro de som passar também, com muita tranquilidade da nossa abertura, para que possamos seguir juntos. Com muita alegria, ramos nas mãos, cantemos juntos. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador.
portas se escancarem, vai chegar. Alerta, o Rei da Glória vai entrar. Segurando os ramos, Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correrão ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Balançando os ramos, aclamando a Jesus, imitando o povo de Jerusalém. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Cantando o povo de Deus. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Levantando os ramos. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei. Vamos a Ele com as flores dos tribais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana Rei. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira foram ao encontro do Senhor clamando. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira foram ao encontro do Senhor clamando. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. levantando os ramos. Hosana ao filho de Davi. Solte sua voz. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Mais uma vez. Hosana ao filho de Davi. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores,
ao Filho e ao Espírito Santo. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é o seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, com as flores dos pecados, com a alegria muita paz. Santo é seu nome, é Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha. Vamos caminhando com tranquilidade em frente à porta principal da igreja. Caminhando e rezando. Pai nosso, Seja o vosso nome. venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos lá. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai.
Deus eterno e todo-poderoso, a cada gente humano exemplo de humildade, e seja o nosso Salvador, assumisse a condição humana e morresse por amor. Concedemos a Deus ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus que conosco e reina ao lado do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto,
fizeram teste para carregar na casa. Seguia uma transformação do corpo, e depois eles se batiam bem e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque Deus me ama e em mim se irá. Felizes as mulheres que nunca deram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. E não começarão a vir as montanhas, cai sobre nós, e as colinas escondemos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca. Levaram também dois ofertores para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, para crucificar Jesus, os ofertores, uma à sua direita e outra à sua esquerda, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram o sorteio de partido entre si as sombras de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até o chefe do Papa dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o príncipe de Deus, o escolhido. Os soldados sabem a salva dele, aproximavam-se, ofereciam de vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um segredo: este é o rei dos judeus. Os malfeitores crucificados consultavam, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: Nem sequer venha Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele condenado de nós. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim e dá-me muito obrigado. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. era mais ou menos meio-dia, que o escuridão cobriu toda a terra até as 10 horas da tarde, pois o sol parou. A cortina do santuário passou sobre o meio, Jesus deu um forte grito, Pai, em tuas mãos eu entrego o Espírito. dizendo isso, expirou e fez. O oficial do exército romano viu o que aconteceu e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham comido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem com as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Apenas uma informação. Tem um data 00D5710. Então, quem é esse lá tem Estou vendo que algumas pessoas um pouco mais de idade em pé. Eu peço aos mais jovens a gentileza de oferecer o seu lugar para essa pessoa. Vê as crianças aqui à frente, por favor.
Quem está na estrada vai um pouquinho mais perto do altar, para caber mais crianças aí. Amados irmãos e irmãs lá fora, eu fiz um sermão sobre o joelhinho a vocês. Nesse momento, quero falar um pouco às crianças, só não vou sentar todo mundo dele. Se eu sentar, eu levanto. Caraca! Então, queridas crianças, o que nós celebramos hoje? Domingo de... E nós celebramos em domingo de Ramos. A entrada de Jesus em Jerusalém. E quando o Senhor entra em Jerusalém, ele é aclamado como? E nós cantamos a posição. Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Rei. Hosana. Que horror. Está muito coincidente. Vamos cantar mais forte. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei. Toca melhor. Hosana Rei. Presta atenção, meu Pai. Então hoje nós celebramos dois grandes momentos de nossa fé, não apenas um. Celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, mas acabamos de estudar a narração do Evangelho. E a narração nos apresenta o segundo momento que hoje nós celebramos. Celebramos também o mistério da cruz, da morte, nos preparando para a ressurreição. Então celebramos dois grandes momentos, iniciando a Semana Santa, a entrada de Jesus em Jerusalém e este caminho até a cruz, nos preparando para a primeira ressurreição. Vocês não estavam aqui, vocês estavam assistindo, mas a primeira leitura fala lá no texto do profeta Isaías sobre o servo sofredor, um servo que não se recua em meio ao sofrimento, mas se entrega por amor. Este servo sofredor é o próprio Jesus Cristo. E quando nós olhamos para isso, nós estudamos assim na primeira leitura. Ele não se recuou, mas ele ofereceu as costas e ofereceu o rosto para poder bater. E quando nós olhamos para essa realidade, o que nós compreendemos? Que o Senhor, nesse caminho até Jerusalém, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi condenado. Por quê? Porque os mesmos que gritavam, Hosana, filho de Davi, foram os mesmos que disseram nesta nação, crucificam. Os mesmos que acolheram foram os mesmos que levaram o Senhor à cruz, à morte. Nós vamos fazer isso com o Senhor, sim ou não? Não. Nós vamos ou não? Não. Nós temos que continuar fiéis, aclamando o Senhor como o Senhor de nossa vida. Você é corintiano? Você também é? Eu também. Nós estudamos assim no Salmo. Repete-se com Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Quando nós olhamos para este salmo, nós achamos que este salmo é um momento de desespero do Senhor. Mas na verdade esse momento é um momento que o Senhor faz em oração ao Pai, confiando ao Pai e assumindo a missão do Pai para a sua vida. Meu Deus, por que me abandonaste?
Reza comigo e vocês rezam. Pai nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor, que mais? Já guarda, o credo, o creio, que mais? Salve Maria. Oração dos que sejam alcançados. Parabéns, pais, por ensinarem as orações. Se aqui as exorcismos são menos, você já está em outro patamar. Vamos dar aquela salva de palmas. Quando nós olhamos para a segunda leitura nos fala de Deus que se esvaziou. Ele, sendo Deus, não se prendeu à sua condição divina, mas se tornou escravo. Despiu-se de si, se inclinou, se humilhou, para que a sua glória conhecesse nosso meio em forma de salvação. E esta glória acontece na cruz do Senhor Jesus. Por isso, o Evangelho nos fala sobre a cruz. Tem um padre, não sei se vocês conheceram outro nome, ou já ouviram falar. Vocês conhecem o nome? Sim, mas não ouviram falar. Vocês já ouviram falar do padre Antônio Vieira? Nunca ouviram, né? Tem um padre que viveu há uns 11 anos atrás, chamado Padre Antônio Vieira. Ele tornou-se famoso por suas pregações, reflexões, homilias. E tem uma das suas homilias sobre o domingo de Ramos, que ele compara o Senhor Jesus com Noé. Lembra de Noé no Antigo Testamento, da arca do dilúvio? Ele recebeu a oração de Deus, ele construiu uma arca, ele colocou o par de cada casal, de cada animal dentro da arca. Lembra disso? Sim ou não? A arca, ela tinha apenas uma porta, apenas uma entrada. Por isso eu pergunto, vamos ver se vocês estão espertos. Todos se salvaram do dilúvio? Não. Somente o que estavam dentro da arca. Mas a arca cabia muito poucas pessoas, poucos animais. Então a maioria padeceu o dilúvio. Poucos se salvaram para recomeçar a humanidade. O interessante é que pelo Padre Antônio Vieira, entre essa comparação, ele diz que Jesus é este novo Noé. Só que Jesus não tem apenas uma porta para a humanidade entrar. Em Cristo, não apenas uma porção da humanidade se salva, mas todos nós nos salvamos. Quais são as 5 portas de Cristo? As suas 5 chagas. Onde estão as chagas de Cristo? Na mão, nas mãos. Então nós temos as 5 chagas, entre elas no meio, onde se jogou o sangue e água, oferecendo a toda a humanidade a misericórdia do Senhor. E com essa misericórdia, a salvação. Sabe o que é bonito diante desse momento? Quando nós paramos para refletir a atitude de Cristo, como é? Noé quer salvar todos, mas não podia. Cristo, ele quer salvar todos e pode, e já ofereceu essa salvação. Noé salvou todos. Cristo salva todos. Sabe por quê? Isso é muito importante para a catequese de vocês. Porque a cruz, vou perguntar isso para vocês, a cruz, ela se tornou um ponto para chegar aos céus. Olha comigo isso. E com isso nós somos então restaurados na graça de Deus. Desde quando nós pecamos, desde quando temos nossas dores, desde quando nós temos nossas quedas, o Cristo nos oferece a salvação. Por isso, amados irmãos e irmãs, uma pergunta muito importante: como viver a Semana Santa? Como viver a Semana Santa? Perceberam que nessa missa do domingo de Ramos nós fazemos uma grande festa, com os santos nas mãos,
com uma forma muito alegre. E muitas das vezes aplaudimos o Senhor diante desse mistério celebrado. Que bom que nós fazemos festa ao Senhor, mas que os nossos cantos, que os nossos aplausos não sejam tantos aplausos vazios, mas que o nosso coração esteja disposto a estar aberto ao Senhor. Por isso, como o Benito dito lá fora, sejamos instrumentos humildes para que nesta semana possamos carregar o Senhor durante toda ela, nos configurando ao Senhor. Que este ano de nossa vida não seja apenas mais uma repetição de ritos que temos a obrigação anualmente de participar, mas que esta semana ela seja sagrada em nossa vida, ela seja caminho de encontro, porque o Cristo, através de suas chagas, nos abre os céus, que nós, através do nosso sim, possamos abrir a nossa vida. Assim nós temos que viver a Semana Santa, para que esse mistério não seja aí fora. Coloca a mão no seu coraçãozinho. Se você não sabe esta música, eu vou ensinar esta música para você. Vou cantar uma vez para vocês aprenderem, depois vocês procuram em casa. Coloca a mão no seu coração. Reze assim com Maria. Senhor Jesus, pode ser mais forte comigo. Senhor Jesus, esta Semana Santa, me ajude a abrir o coração para viver o vosso mistério de amor. Por isso, Senhor Jesus, eu vivo a cada passo da Semana Santa até chegar à ressurreição, porque eu quero chegar aos céus. A música é assim: eu abro as portas do meu coração, te dou em excesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Santa Pedro beijou cada um. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte realiza as
e admirável sacrifício, a misericórdia não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja conosco. Orações ao demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo é nosso primeiro salvação, dar-nos graças, sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso, por Cristo nosso Senhor, inocente e doce sofrer pelos pecadores, Santíssimo Cristo, condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte pagou os seus pecados, e sua ressurreição trouxe aos anjos vivificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a vossa voz. Na verdade, nós rezamos a Deus do universo, tudo que graças, contando ao vosso nome, porque por Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, traz santidade a todas as coisas. Não cessais de reunir para nós o povo, que vos ofereça em toda parte, na selva do sol, o sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as ofertas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de nosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai a nós o Espírito Santo. Na noite em que ascendeu, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é o meu corpo, e será entregue por vós. O mesmo modo que nasceu, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção e ação de graças, e deu a seus discípulos.
derramado por nós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isso em memória de mim. Mistério da fé.
Cordeiro de Deus, que foi pecado do mundo. Senhor, não sou digno de receber minha palavra, mas tenho uma palavra de salvação. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos desses esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Glorificai